Olá a todos. Hoje estamos aqui nas conversas de Feng Shui integrativo com a Sandra Cerqueira. Olá, Sandra, bem-vinda Olá, aqui a este Alexandra, fórum. obrigada eu. É Então, um Sandra, privilégio estar aqui a ora é conversar contigo. essa. Sandra, vamos falar daquilo que nós os dois mais gostamos, que é Feng Shui, certo? É certo. Muito bem. Então, para quem não sabe, a Sandra foi minha aluna aqui já há muitos anos, já 2015. 2015, então, olha, 9 anos, que giro, um ciclo de 9 anos. E, portanto, conhecemos há cerca de 9 anos. Tu foste aluna de um dos cursos do Instituto Macrobiótico, um curso de Feng Shui, e depois, então, fomos mantendo sempre algum contacto, fomos cruzando também noutros cursos, não só no Instituto Macrobiótico, como hoje em dia, já cá fora, encontrei a tua teoria na Escola da Espiritualidade da Matéria, o curso do Luís Martins Simões, e que tive a agradável surpresa de saber que estavas a pôr em prática todos os ensinamentos de Feng Shui, que estavas no ativo e que, portanto, eras minha colega, consultora de Feng Shui, e por isso mesmo estás hoje aqui como minha convidada nesta conversa para falarmos um bocadinho do que é o teu dia-a-dia, como é que é o teu trabalho, como é que, efetivamente, tu estás a viver esta caminhada. Não sei se... Eu agora dou-te espaço para tu te lançares. Como é que o Feng Shui chegou até ti, por exemplo? O Feng Shui já surgiu como conceito já há muitos anos. E, no entanto, lá está, era aquele conhecimento de livros, de muitas dúvidas, porque a gente lê um livro, depois lê outro e ficamos cheios de dúvidas, não é? Até que depois, em 2015, tive a oportunidade de ir, lá está, aprender à séria o que é o Feng Shui, o que é o trabalhar com o Feng Shui, porque esta parte, lá está, eu acho que esta parte da espiritualidade sempre esteve muito presente na minha vida, e como foi uma área que sempre me despertou muito interesse, decidi então ir buscar mais conhecimento sobre Muito ela. bem. Não, e agora estavas a dizer isso, efetivamente, tu foste uma pessoa que marcaste logo, desde o início, marcaste no sentido em que uma turma de um curso de Feng Shui pode ter 20 ou 30 alunos. Desses 20 ou 30 alunos, há 2 ou 3 pessoas que se destacam, porque nos apercebemos que a grande maioria, e agora desculpem lá, algumas pessoas vão se ofender com isto, mas é a minha percepção, eu posso estar errado. Uma grande maioria utiliza o curso de Feng Shui naturalmente para desenvolvimento pessoal, para ir à procura de mais informação, mas nós ainda vivemos numa cultura de andarmos à procura de receitas para curar tudo na nossa vida. E tu foste daquelas outras pessoas que foste à procura do Feng Shui para perceber o significado das coisas e para perceber como é que podias melhorar a tua vida no dia-a-dia, não numa de quick fix, não numa de cura para resolver esta questão, mas mais num processo de integrar como um todo como é que o Feng Shui pode ser uma mais-valia na vida das pessoas. Portanto, eu lembro o teu cuidado de querer saber o porquê das coisas e por isso mesmo é que eu também, dentro desta ótica, tu depois na altura foste convidada para ser assistente de alguns grupos e hoje em dia estás aqui como consultora e eu queria te perguntar como é que tu trabalhas, porque isso é uma coisa que eu próprio não sei que estás a trabalhar na área, mas não sei, dentro do Feng Shui que temos vários ramos, e que tu estudaste os vários ramos, quer o clássico, quer o contemporâneo, quais são as ferramentas que tu utilizas no dia-a-dia do teu trabalho? Eu estudei mais o Feng Shui contemporâneo, apesar de tudo. Okay. É mais o contemporâneo, e lá está, faço as minhas consultas são presenciais, na área metropolitana de Lisboa, e faço consultas online, por isso pode ser em qualquer parte do mundo. A tua consulta é uma visita que tu fazes à casa do cliente e logo naquela visita fazes logo uma lista de recomendações, ou tu vais primeiro buscar informação, depois trazes para gabinete? Não, quando o cliente me contacta, eu lá está, peço informação. Quando vou à casa do cliente, já vou com algum trabalho de casa feito. Já vais com algum trabalho preparado. Já vou, porque ajuda-me, de certa forma, pronto, a elaborar já vais com alguns melhor. alicerces, já vais Exatamente. ali com uma não direção. Vou totalmente às cegas, não. E por isso depois lá está, desloco-me à casa da pessoa e estamos lá numa conversa, estamos a
vaguear, não é vaguear, mas a andar pela casa, a pessoa, é muito sim. importante a gente ouvir as A pessoas. visitar, é A uma visita visitar. guiada à casa, É uma como eu visita, chamo. exatamente, é essa mesma a expressão, é uma visita guiada pela casa que a pessoa vem explicar como é que vive as divisões da casa, de certa maneira, e lá está, é muito importante ouvir, estar muito atenta àquilo que eles nos estão a dizer, porque há expressões, há palavras ali que marcam bastante e que nos dizem muito sobre aquela divisão que corresponde, lá está, a determinada área da nossa vida. Eu costumo dizer na brincadeira, nas situações, cuidado, porque tudo o que disser pode jogar-se contra si. E, portanto, eu brinco um bocadinho com esta, que é a forma como o cliente, ou o dono da casa, se expressa a falar do seu espaço, diz muito, e nós estamos atentos, porque é literal, portanto, as expressões que se utilizam, porque uso este quarto, ou este quarto até está muito giro, mas eu depois não conseguir usar, ou eu até gostava, mas depois não me autorizo, sei lá, há tanta forma de nos expressarmos que é literal em relação à nossa vida, e portanto nós no Feng Shui o que acabamos por fazer é ler a vida da pessoa através da forma como ela vive aquela casa e as características da própria casa. Exatamente. E tu fazes um trabalho que é mais focado na interpretação da vida da pessoa que está naquela casa, ou mais no sentido de ajudar a harmonizar a casa, porque nós podemos seguir por dois caminhos diferentes, não é? Podemos. Um mais focado na decoração, que é a harmonização do espaço, trabalhando com os pontos cardeais reais, ou então a tal visita, esta visita guiada que nós estamos a absorver muita informação. Eu trabalho mais essa parte. Essa Qual última delas? parte que falaste, a última parte da visita É o que nós guiada. chamamos de um Feng Shui simbólico. Exatamente. Muito bem, porque tu aprofundaste também a tua formação nessa área do Feng Shui simbólico e, portanto, é essa a ferramenta mais... Batalha. Embora tu saibas utilizar as outras, tu fizeste os cursos da Sofia Batalha. Eu penso que a Sofia, neste momento, não sei ainda se está no ativo, que ela entretanto estava com outros projetos, mas a Sofia tinha um curso de Feng Shui simbólico muito completo. Na altura que tu estudaste, era uma referência muito forte dentro da área do Feng Shui simbólico e, portanto, tu, pelo menos, tens a obrigação de ter aí uma ferramenta bastante bem oleada e bastante poderosa. Não é aperfeiçoar, mas que me banhei mais de conhecimento do Feng Shui simbólico, exatamente, como assistente do curso, sim. Sim, senhora. E lá está, nas minhas consultas uso muito a parte simbólica da casa, até porque eu uso nas consultas, enquanto, lá está, fazemos uma primeira visita guiada, mas depois eu convido a pessoa a desenhar a própria casa no papel, a planta da casa. E enquanto depois eu, com a autorização da cliente, percorro a casa sozinha, vou com o pêndulo também para ler, para medir certas coisas, e enquanto a cliente está a desenhar a planta da casa, e depois conversamos, porque a planta da casa, no fundo, mostra-nos o que vai cá dentro do nosso inconsciente, é o nosso espaço emocional, que tem muita informação. Porque o que eu reparo muitas vezes é que a casa até pode estar arrumadíssima, ela estruturalmente, a nível de ambiente, pode estar muito bem conseguida, lá está, muito harmoniosa, muito equilibrada, mas depois se a gente olha para o desenho e vê o desenho, lá está todo, as divisões fora do sítio, tem uma interpretação muito específica, muito clara, não é? E então, acho que é uma ferramenta, um apoio muito, muito importante mesmo, para nós percebermos. Portanto, tu analisas a planta que a pessoa desenhou à mão. Isso é muito giro, porque sabes que eu trabalho também com uma das ferramentas que eu utilizo também, que eu chamo Sinais da Casa, e que tu próprio tiveste numa aula minha há pouco tempo. Sim. Eu trabalho com a planta real, a planta do arquiteto à escala, portanto não é uma planta desenhada pelo cliente, é uma planta que está feita à escala, e a minha interpretação torna-se um pouco diferente da avaliação que tu fazes, embora depois chegamos todos aos mesmos... Eu acho que vai tudo dar ao mesmo, exatamente. Porque são maneiras diferentes, lá está. São caminhos diferentes, são ferramentas diferentes. Desculpa. Isto só para dizer que, efetivamente, sendo um caminho diferente, as pessoas muitas vezes até me perguntam, então, mas como é que é uma casa acabada de construir, que não tem nada estragado? E eu digo, mas mesmo assim tem muita informação, desde que eu já lá tenha dormido, e eu digo, pelo menos uma lua, não é? Pelo menos aqueles 28 dias já temos informação, porque naqueles primeiros 28 dias, claro que o ideal é estarmos pelo menos 4 meses.
Eu costumo lembrar sempre nos cursos de Feng Shui e aqui nestas conversas, nós demoramos pelo menos 21 dias a soltar a energia antiga. Quando mudamos de casa, demoramos 21 dias a esquecermos da nossa antiga cama, temos saudades durante 21 dias, e eu normalmente até puxo mais para 28 para ser uma lua completa, e depois demoramos 4 meses a enraizar no novo espaço. Por isso, eu sinto que ao fim de 4 meses de eu estar numa nova casa, eu já tenho muito material para poder ser estudado. Já está lá muito Eu posso ter uma decoração fantástica, tudo ao rigor e tudo a funcionar muito bem. E ainda assim, eu chego lá, ou o cliente chega lá e diz: isto está muito bonito, mas eu já não estou convencido que isto é a melhor forma, eu já estou com vontade de mudar isto aqui, está a ver aquele quadro ali, eu se calhar preferia que fosse de outra cor. E então, até estes pequenos pormenores, que não é nada que está estragado, é apenas uma sensação de vontade de mudar, de ajustar qualquer coisa, já é o suficiente para nós podermos ler. Para a interpretação, não é? Para interpretar isso. Mesmo que não haja nada, porque há aquelas pessoas que também no início nós queremos começar a puxar o fio condutor da conversa e a pessoa às vezes vem muito bloqueada ainda e não está preparada para esta... Embora nos tenha contratado, não está preparada para esta abordagem tão fluida. E então muitas vezes acaba por dizer: não, está tudo ótimo, a casa é nova, tudo o que se estraga eu arranjo logo na hora, portanto parece que não tenho nada para ler aqui. Mas depois, na prática, nós começamos a puxar. Então, digam-me lá, em termos de tempo, um dia tem 24 horas, quanto tempo é que está nesta sala? Quanto tempo é que está neste quarto? Quanto tempo é que está neste escritório? Neste quarto, qual a zona do quarto que usa mais? Qual o lado da cama onde dorme? E começamos a esmiuçar e, afinal, parece que não tínhamos nada e temos tanta informação. Temos muita coisa, muita informação. Tu tens algum caso particular que queiras aqui, obviamente sem falar de nomes, nem expor ninguém, mas alguma história fora do comum que possa ilustrar aqui a nossa conversa? Olha, esse é um caso que eu tinha referido há um bocado, que lá está, eu fui à casa de uma cliente que a casa estava imaculada, era super bonita, leve, a decoração mesmo bonita, mas depois na parte do desenho, do espaço emocional, não. Pois, a forma como a pessoa sente a casa, não é? É muito interessante. É verdade. E isso para mim veio buscar outra questão, que é, normalmente as pessoas ficam tão focadas em controlar a casa, que não deixam a casa também expressar-se, não é? No fundo, não deixam a casa falar connosco, porque mantêm tudo tão controladinho. Sim, uma casa toda muito arrumadinha, parece que ninguém vive lá, porque risca-se um cantinho da mesa, a pessoa manda logo a mesa para o marceneiro para arranjar. Está uma pastilha solta no azulejo, não sei onde, manda-se logo colar aquilo. Está uma janela que faz... não são, parece que vividas também, porque não dá aso, não dá abertura a que se manifeste nada. Lá está o Eu estou-me a lembrar, há uma planta que começa a ficar danificada ou mais doente num determinado vaso, em vez da pessoa dar tempo para a planta regenerar, não, manda logo o florista trocar de vaso e trocar a planta por outra nova e pronto, e não há espaço para ter coisas em processo, tem que estar tudo sempre no final. Não deixa de ser um reflexo da nossa vida, que é a gente querer controlar tudo nela. Claramente. A gente não pode. Não é? Mas ainda assim, eu estava outro dia numa loja de roupa e o comentário de uma pessoa que lá estava que dizia: nós temos o armário cheio de roupa, mas na prática 80% da roupa que lá está não usamos e andamos sempre com a mesma camisola e com as mesmas calças. E na casa é a mesma coisa. Temos tudo fantástico, mas é sempre aquela almofada ou sempre aquele cadeirão que nos... temos mais vontade de usar e, portanto, só por aí também conseguimos ir buscar muita informação. Outra coisa muito engraçada é a simbologia das peças de arte. Sim. Conseguiste ver o tipo de simbologia que a pessoa tem em casa, portanto, se são peças de arte que a pessoa tem porque são peças valiosas ou a pessoa tem porque gosta daquele tipo de arte, seja das cores, seja das formas, seja dos materiais, e até o que cada peça, por exemplo, se forem tudo quadros, o que cada peça representa, porque pode ser um campo de flores, como pode ser uma batalha naval, como pode ser uma família ou um casal e as pessoas a dançarem, como pode ser uma natureza morta, não é? Portanto, tudo isto também acaba por trazer tanta informação e depois a pessoa tem sempre uma razão que é, sabe, mas
Eu tenho isto porque isto é uma coleção, comecei a fazer uma coleção, mas porquê que a coleção é disto e não é de outra coisa, não é? Portanto, há sempre uma razão lógica, mas depois há sempre interpretações engraçadas. É que pode às vezes a pessoa nem saber logo, mas depois falando um bocadinho, a própria pessoa, o próprio cliente até pode chegar lá, não é? É, porque normalmente essa informação está sempre ao nível não consciente, como nós sabemos, e então o nosso papel é também estarmos ali a puxar, a ajudar a trazer para a luz, ajudar a trazer para o consciente. E muitas vezes não há nada para trocar, muitas vezes não há nada para corrigir, é só tomar consciência que existe esta vibração, que existe esta maneira de estar, que existe este padrão, apenas isso. Porque as pessoas às vezes preocupam-se muito e podem ter até resistência, e já me aconteceu, eu não quero que o Alexandre vá lá à casa porque depois vai-me trocar aquilo tudo ao contrário, vai-me mandar fazer uma casa nova e eu não dou para isso. Eu disse, não, eu não vou mudar nada, eu vou apenas ajudar a tomar consciência do que a casa tem que é favorável, o que a casa tem que pode ser mais desgastante, e com isso é traduzida a informação sobre o que flui melhor e o que flui menos bem na vida da pessoa. É apenas uma tomada de consciência. E aí as pessoas acalmam e entregam-se um bocadinho mais, porque ao princípio há aquela resistência, não, porque eu já acabei de fazer as obras, não quero agora mais obras, eu agora não quero mais mexidas. E é importante. Eu acho que nós, seres humanos, somos, de uma maneira geral, de uma maneira geral, resistentes à mudança, e tudo o que implica mudança, ficamos logo... E a maioria, a generalidade das pessoas. Depois há uns que estão a mudar todas as semanas, mas a maioria normalmente... Estamos a falar pelo menos de 70% ou mais das pessoas. O comum é sermos agarrados a tudo o que já está estabilizado, avessos à mudança, e somos muito apegados à matéria. Eu próprio tenho um desafio constante na minha casa, porque mesmo sabendo que uma casa simples e vazia é uma casa sempre muito mais saudável, tenho tendência a ir buscar muita coisa, a guardar muita coisa, e depois, claro, que tenho sempre desculpas para mim próprio, que é, nós não dá para fazermos consultas a nós próprios, não é? Porque eu também tenho os meus vícios, que tenho sempre a desculpa porque vim de uma casa grande para uma casa mais pequena, ou passei de uma casa mais um escritório de uma empresa, tudo para uma só casa onde faço tudo ao mesmo tempo. Portanto, há sempre desculpas pelo facto de acumularmos um bocadinho mais. E realmente é um trabalho constante, diário, o estarmos atentos àquilo que realmente nos está a fazer falta e que faz sentido manter, aquilo que não nos faz falta nenhuma e que nos podemos libertar. Porque mesmo coisas que são boas, nós não estamos a usar e podem estar a fazer falta a outras pessoas, não é? Portanto, é um pouco isso. Sandra, onde é que... Eu ia dizer, uma das coisas que me fascinou quando eu comecei, lá está, a estudar mais profissionalmente Feng Shui, é a capacidade que esta ferramenta tem de trazer à consciência, que tu falaste, é trazer fundamentalmente à consciência, e depois é termos a vantagem de poder também trabalhar com a casa, lá está, a nível simbólico. Podemos atuar. Eu costumo dizer que a casa é como se fosse um diamante em bruto, em que a gente começando a lapidar ou trabalhar com a casa, podemos beneficiar muito com ela, tendo um reflexo na nossa vida. Por exemplo, lá está, como muitas vezes também já te ouvi falar, se a gente quer mais dinamismo da nossa vida, quer coisas novas a crescer, vamos ver onde é que podemos... colocar mais plantas, por exemplo, porque a planta, lá está, é aquela da transformação árvore para trazer uma energia vivo, que promove dinamismo, exatamente. E eu acho que é uma mais-valia termos lá está, fazermos uma consulta de Feng Shui ou estudarmos Feng Shui, porque de facto é algo que está nas nossas mãos, para sermos nós... Eu no meu curso, estou-me a lembrar agora, portanto, tu conheces o meu curso de Feng Shui criativo, já não o fizeste porque já tinhas toda a tua formação feita e, portanto, fomos encontrando depois noutros âmbitos e noutros grupos, mas tu conheces a estrutura do meu curso, e o meu curso tem tido... uma agradável surpresa também, que para além do curso estar aberto a qualquer tipo de pessoa, independentemente da profissão, desde da pessoa que já não trabalha ou que nunca trabalhou, até a quem tem uma profissão de grande desgaste ou de grande responsabilidade, seja médico, seja advogado, seja ligado às artes ou à decoração, tem tido meia dúzia de pessoas ligadas ao tema da arquitetura ou decoração de interiores, e é muito engraçado, porque quando vêm estudar
começam por dizer, realmente isto faz todo o sentido, e é aquele deslumbramento do início a dizer, olha que ferramenta fantástica, e depois quando começam a implementar os conceitos do Feng Shui no seu trabalho do dia-a-dia de arquitetura, vem-me sempre dizer, Alexandre, mesmo que eu não queira, eu já não consigo olhar para uma planta de uma casa, de um edifício da mesma forma. Mesmo que eu quisesse agora pôr o Feng Shui de lado, eu já estou contaminado e, portanto, pelo Feng Shui, já estou contaminado pelo Feng Shui, portanto, eu já não consigo olhar para a planta do edifício. Não, a gente põe a lente do Feng Shui. Portanto, é uma lente que agora fica como quando nós sabemos às vezes que determinado alimento não é tão bom para a saúde. Enquanto não sabíamos, fazíamos as asneiras todas de uma forma não consciente. Desde o momento em que tomamos consciência que aquilo já não é tão bom, mesmo que façamos a asneira, já fazemos um pouquinho de medo. Pronto, não é para abusar, porque é só porque isto pode correr mal. E então, é muito esta questão desde o momento em que estamos contagiados, já não conseguimos olhar de outra forma. Entretanto, Sandra, vou dizer que tu não tens contacto com este quadro que me aparece aqui. Temos várias pessoas, muitas pessoas a manifestarem-se. Temos aqui um bom grupo de amigos que nos estão neste momento a felicitar e a ver. E fui chamar também a atenção, porque a última pessoa que escreveu foi a Sandra Viana, que diz, é verdade, eu também fui contagiada. E, portanto, também contagiaram. A Sandra não é arquiteta, mas está na área da imobiliária também. Imobiliária, sim. Para quem quiser, também a Loba, é conhecido pela a Loba, e, portanto, Sandra, eu percebo perfeitamente que tenha sido contagiada e, olha, lamento ter contribuído para isso, mas acho que assim trabalhamos muito melhor, com muito mais informação, e vamos encontrar também aqui outras pessoas, a Sara Santos, que também foi tua colega do teu ano e que aparece aqui também, e, portanto, vários contagiados. Portanto, acabamos por ser aqui uma família de contagiados. Aliás, eu acho que quando a gente começa a falar um bocadinho da casa, dos sinais, do que pode dizer, eu acho que toda a gente, não digo toda, não é? Mas a maioria fica sempre com uma coisa muito interessante. Sem saber mais. Como nós sabemos, o Feng Shui, traduzindo à letra, quer dizer vento e água, mas é uma disciplina que chega até à nossa mão através do conceito chinês. E, portanto, a filosofia oriental, podemos estar agora a discutir se é da China, se é do Tibete, de onde é que vem, mas nem vou por aí. É uma ferramenta oriental. E, portanto, na nossa cultura, e falando aqui de nós, os portugueses da Península Ibérica, achamos que lá vem uma chinesice. Mas depois, quando começamos a estudar e começamos a perceber que é tão prático, é tão palpável, faz parte do nosso dia-a-dia, não temos de estar presos àquelas receitas. E isto tu sabes que é o meu conceito de trabalhar, é sem receitas. Tu segues também a mesma linha, que é cada caso é um caso. A nossa função é ajudar a pessoa, o cliente, a perceber como é que ele vive a sua casa, porque a forma como vive a casa acaba por ser a forma como também vive o seu dia-a-dia, na sua vida. Portanto, é uma ferramenta para ajudar a tomar consciência. Há bocado falaste do exemplo das plantas. Utilizar as plantas como um agente de ativador, mas nunca por receita, porque no tratado de Feng Shui manda pôr sempre nesta direção plantas. Não, temos que estudar a casa. E naquela casa, com aquela inclinação solar, com aquela janela daquele lado, que tem luz de manhã, ou que tem luz à tarde, ou seja, o que faz mais sentido pôr plantas naquele canto e não no outro. As pessoas, às vezes, vêm à minha casa e dizem, deixa-me ver a tua casa, se é tudo Feng Shui. E eu chego aqui, quando começo a analisar a minha casa, se eu fosse alguém que vinha analisar a minha casa, eu tenho muita coisa que está fora do conceito teórico. Mas está dentro daquilo que é o prático, que é, eu tenho, por exemplo, as minhas plantas todas estão na zona poente. Portanto, a minha selva verde está na zona poente da sala. Ora, a zona poente é onde nós não queremos a selva. A selva verde nós queremos a nascente, não queremos a poente. Mas o poente da minha sala é exatamente onde eu recebo a luz da manhã, porque eu tenho a minha janela mesmo a meio da sala virada a sul. Portanto, as plantas, estando naquele cantinho poente, é onde elas apanham com a energia da manhã, e foi onde eu senti. Eu não quero a energia do meio-dia ou da tarde a queimar as plantas, quero a energia leve da manhã, que ainda é fresca, para iluminar as plantas, enquanto o sol bate durante a manhã não é muito forte, e portanto está ali a bater nas plantas, mas depois o resto do dia é uma luz indireta. E então, se nós formos ver à luz do Feng Shui, as minhas plantas estão no sítio errado da sala. Mas à luz daquilo que é o meu conceito, do que funciona e do que não funciona, do que é o significado de cada coisa, para mim faz sentido ter ali as plantas. Eu esta semana escrevi um artigo sobre os altares.
Seja religioso, seja um simples altarzinho onde tens um pau de incenso ou um cristal para tu seres o teu cantinho onde te recolhes. E, efetivamente, eu lá falo sobre as melhores direções para poder ter um altar, porque há uma que está mais ligada à energia do céu, outra está mais ligada à interiorização, outra... Portanto, nós podemos seguir as diferentes orientações para perceber que diferentes energias nos ajudam a diferentes situações, mas, apesar de tudo, eu digo onde não colocar, que eu não quero o altar em cima da cama onde as pessoas dormem, porque a energia, apesar de ser boa, é muito forte para quando eu quero dormir. Também não quero numa zona muito exposta, numa zona muito social, porque é uma zona mais retirada, para eu estar, é o meu cantinho mais privado. E, portanto, eu falo assim de algumas recomendações do que não fazer, mas ao mesmo tempo digo, esqueçam, este artigo é para vos dar uma orientação, não é para dizer o que é certo e o que é errado. E, portanto, eu acho que é muito importante passarmos esta mensagem no Feng Shui sobre... O Feng Shui ajuda-nos a orientar, mas não tem que ser um conjunto de receitas ou de regras do que é proibido e do que não é proibido. Se nós trabalhamos por receita, não vai funcionar. Basicamente é isso que eu sinto e eu sei. Eu hoje estou a falar muito mais do que tu, eu vou-te deixar falar. Porque o tema é porque é o Feng Shui, tema, nós estamos tão alinhados na nossa maneira de trabalhar, que eu conheço também o teu trabalho, que acabo por estar eu aqui a falar e a expor. E, portanto, vou-te deixar também tempo, que é, o que é que tu sentes em relação a esta questão das receitas? Para mim tem que fazer sentido ao cliente. Se não faz sentido ao cliente, para que é que vai estar a pôr ou a colocar alguma coisa que não ressoa com ele? Não, é como aquelas... Eu lembro-me, quando estudei contigo, que tu dizias que as pessoas, comprei umas moedinhas aos chinesas, se aquilo não lhes diz nada... Aconteceu-me esta semana. Foi. Uma empresa que tem escritório, mas depois tem a parte industrial. E, portanto, foi-lhes recomendado, na própria zona industrial, terem lá amuletos e outro tipo de coisas, só porque era importante ter lá aquela... É uma zona industrial, onde passam porta-paletes, onde passam máquinas motorizadas, onde passam... E vamos fazer decoração num armazém. Não faz sentido nenhum. Todas essas zonas de trabalho industriais têm que ser o mais adequadas à profissão e não levam decoração nenhuma. É tão simples quanto isto. Agora, sim, depois, a nível simbólico, nas zonas onde eu posso fazer decoração, nomeadamente num gabinete de trabalho, eu posso decidir se para aquela parede vai um quadro com uma fotografia de uma floresta de bambus, ou se, antes, pelo contrário, vai um pôr do sol bem laranja, em função daquilo ao que se destina àquela sala, não é? Porque nós sabemos que a floresta de bambus ajuda a fazer nascer ideias, não é? Aquela energia da árvore do conhecimento, com o seu verde e com a sua verticalidade, e ao mesmo tempo o pôr do sol ajuda muito a concretizar, a fechar a energia, porque é o fecho do dia, portanto ajuda-nos muito à concretização. E então podemos sim ajudar nesse conceito, mas o estar a utilizar decoração de Feng Shui, que no fundo acaba por ser estas receitas, em espaços onde aquilo não tem qualquer mais-valia, acaba por ser trabalhar pela superstição. E nós sabemos que funciona na mesma. Não queremos é que as pessoas fiquem dependentes da superstição. Porque isto só, pela minha experiência também, tudo aquilo que eu acredito, e agora digo acredito porque quase sempre vem de fora, não é o que é a minha verdade, é o que eu deixo influenciar, as crenças e tudo mais, portanto, aquilo que vem de fora acaba por ter um impacto enorme no meu sentimento. E, portanto, se eu acredito que aquele cristal, que aquele Buda, que aquele espelhinho, que aquela moeda pendurada no fio vermelho vai ter impacto, aquilo vai ter impacto. Vai. Mas o problema é que vem de fora para dentro. E, portanto, eu fico escravo daquilo. Porque quando vem de dentro para fora, à medida que eu vou mudando, o conceito vai mudando também, eu vou adaptando o espaço à medida que eu vou sentindo. Agora, quando vem por receita de fora para dentro, eu fico escravo, porque vamos imaginar, a moedinha, o fio partiu-se e a moeda perdeu-se. Eu vou logo achar que horror, vou ter um azar enorme, o dinheiro vai todo. O peixinho dourado está no aquário, que é um símbolo também de muita prosperidade. O peixinho morreu, que é normal, eles morrem, é um ciclo de vida. E o que é que acontece? Depois temos que fazer como ao chinês, que nesse dia ele não trabalha e manda a secretária comprar um novo aquário, um novo peixe. E nesse dia vai para casa porque sabe que tudo o que ele for fazer vai ser mau negócio. Ora, nós viramos escravos destas coisas, não faz sentido. Não. E, portanto, cuidado com as receitas, porque depois viramos escravos delas e aquilo é pura superstição, vem de fora para dentro. Agora, Sandra, o mais importante, porque quero aproveitar que estás aqui. Sim. Onde é que nós te podemos encontrar? Se eu quiser uma consulta contigo, como é que eu te posso contactar?
através do Facebook ou do Instagram. Tenho o site, que é o www.fluircoavida.pt. Eu vou escrever aqui, enquanto tu falas, Fluircoavida.pt. Tudo seguido, fluir com a vida, não é? Sim. Portanto, é quase como se fosse fluir como a vida. Como a vida, exatamente. Sim. Fluir como a vida. É fluir com a vida. Não tem espaço, portanto é tudo seguido. Não tem, é tudo seguido. Depois lá no site há depois lá... é .com ou .pt? PT. .pt. Ok, muito bem. Então este já está aqui uma orientação. De qualquer forma, é fácil encontrar-te, fluir com a vida, Sandra Cerqueira. No Facebook normalmente aparece fluircoavida.pt, no Insta também é @fluircoavida. Ok. Lá está, depois no site tem lá a parte dos contactos, em que envia um e-mail e a partir daí muito começa... bem. E a partir daí está estabelecida a ligação e a partir daí flui com a vida. Exatamente. Pronto, é isso mesmo. Muito bem. Sandra, tens aqui tempo para poder, entretanto isto passa num instante, estamos há 30 minutos ao vivo à conversa, isto realmente parece que passaram 5, 10 minutos, e portanto eu quero também, antes de fecharmos, quero dizer a quem está a ouvir-nos que podem colocar alguma questão prática de Feng Shui, tanto eu como a Sandra temos muito gosto em poder-vos ajudar. Se tiverem a ver esta gravação já depois, não no momento agora, mas estiver a ouvir a gravação, podem também deixar algum comentário, porque os comentários vão aparecendo nas nossas páginas e, portanto, nós vamos, dentro daquilo que é a nossa possibilidade, vamos respondendo. Ou então, falando diretamente com a Sandra também, encontra os contactos no site. De qualquer forma, Sandra, antes de mandar embora, porque não temos pressa e temos aqui o tempo necessário, o que é que tu gostarias de transmitir? Qual a tua mensagem para uma pessoa que não sabe o que é o Feng Shui, que gostaria de perceber o que é ou que mais-valia que pode trazer para a sua vida? Eu acho que, sendo a casa uma extensão de nós mesmos, sendo um eco da nossa vida, porque não usar isso a nosso favor e trabalhar com a casa para tal? E por isso acho que uma consulta de Feng... A pessoa permitir-se, porque muitas vezes é permitir-se fazer uma consulta de Feng Shui, eu penso que só traz benefícios para uma tomada de consciência, muitas vezes de padrões, de medos, que a própria pessoa nem tem noção, não tem consciência disso. E ao passar a ter, abre aqui uma porta para algo na vida da pessoa mudar. Imaginemos uma pessoa que as coisas não andem para a frente, não conseguem. Vamos a casa, numa consulta, vou ver que determinada divisão está cheia de acumulação, ou um armário num setor fundamental, por exemplo, no centro da casa, um armário gigante cheio de coisas, não permite que a energia flua. E nós, ao termos contacto com esta, que eu costumo dizer que é uma ferramenta muito poderosa, pode ser uma ferramenta muito poderosa, estamos a ter contacto com a nossa vibração, com a nossa própria vibração também, que está espelhada na casa. E isso pode ajudar muito. O simples facto, imagina que está um armário gigante no centro da casa. Se a gente tiver consciência que aquilo que está-nos a bloquear, então temos logo uma grande motivação para ir resolver a questão, não é? Exatamente. E depois, com certeza que algo vai mudar na vida daquela pessoa. E muitas vezes, mesmo antes de mudarmos a casa, o simples facto da pessoa ter tomado consciência já desbloqueou muita coisa. Exatamente. É muito já desbloqueia ali qualquer coisinha que depois, lá está, vai desenrolando. Eu uma vez já recebi um telefonema de uma cliente a pedir dúvidas depois da consulta e que dizia: Alexandre, é possível? O Alexandre esteve cá há 15 dias. Eu ainda não tive tempo de mudar nada daquilo que me recomendou. Mas a minha vida já mudou totalmente. É possível só pela conversa termos mudado tudo? Eu disse: à medida que vá podendo, vá na mesma fazendo as mudanças, que é para não voltar ao registro, ao padrão anterior. Portanto, não queremos voltar. Mas o simples facto de termos conversado sobre o assunto e de ter tomado consciência sobre o que é que aquilo representava para a sua vida é o suficiente para desbloquear o processo e para estar tudo já a começar a movimentar-se e a sair. É muito interessante. Outra questão que é muito importante, que eu me lembro sempre e que ajuda, é, mesmo que eu vá
a um psicólogo, a outro terapeuta ou a um psiquiatra, se precisar, seja o que for, o trabalhar comigo próprio é muito difícil. É muito difícil eu apontar o dedo a mim, eu olhar-me ao espelho, eu tomar consciência porque sou eu. Então estou a pôr em causa o meu eu, o meu esqueleto, a minha personalidade, o meu ego está a ser posto em causa. É muito difícil olhar para mim próprio. Mas olhar para a minha casa já é mais fácil, porque na minha casa, embora nós no Feng Shui sabemos que é o meu eu, que está ali espelhado, mas o indivíduo, o comum do portal, olha para a sua casa sentindo que é uma carapaça externa e, portanto, é fácil reconhecer o que funciona e o que não funciona na casa. Já não é tão fácil reconhecer o que funciona e o que não funciona comigo próprio. Mas se eu consigo reconhecer com a casa e depois perceber que aquilo tem a ver comigo, eu já abri uma porta para poder autoavaliar-me. É Porque verdade. lá está, através da casa é mais fácil. Tanto que muitas vezes na abordagem há clientes que, mesmo que tivessem abertos, há coisas difíceis de ouvir, porque há coisas muito fortes e impactantes para a vida delas, são às vezes questões muito fortes na vida delas, e eu lhes digo, não sou eu que estou a dizer, nem estou a avaliá-lo assim. É a casa que me está a dizer que este setor que representa isto na vida da pessoa é aquele que está a precisar de ser mais bem tratado, ou aquele que está em esforço, ou aquele, seja porque teve um curto-circuito, quer dizer que está arrebentado de stress, seja porque teve uma inundação de água, quer dizer que há emoções a transbordar por todo lado, seja por ter os canos todos entupidos, quer dizer que eu estou preso ao passado e não me consigo libertar alguma coisa que já devo libertar, seja porque eu tenho uma porta perra, quer dizer que as passagens, as mudanças também estão ali perras. Se a porta não fecha, quer dizer que eu não me consigo proteger. Se a porta não abre, quer dizer que eu também não consigo desbloquear. Sei lá, nós podíamos estar aqui mais 3 horas a falar de sinais, não é? Sobre sinais, exatamente. Portanto, outra coisa, e falo por mim mesma, isto para dizer que às vezes para nós próprios é muito difícil, porque não vai há muito tempo, lá está, notei numa coisa que já estava ali há um tempão e eu ainda não tinha tomado consciência daquilo. Okay. Ou seja, é tão difícil olharmos para nós e mesmo a casa a falar connosco que nós, lá está, de certa maneira, ou bloqueamos ou não queremos ver, que depois, passado algum tempo, eu assim, espera aí, e lá está, e não tinha visto aquilo. Olhos vistos, mas eu nunca tinha visto aquilo. Claro. E a pessoa não está todos os dias e nem vê. Não está, Acho que eu morei uns anos em Évora, porque estive lá a estudar, a minha faculdade foi tirada em Évora, e Évora é riquíssima em termos de pormenores de arquitetónicos e é muito engraçado, porque há imensas ruas que têm altares, nichos, coisas com santos, tudo muito religioso, mas às vezes há coisas que estão escondidas, quase que está dentro das paredes. Paredes de casas antigas, de pedra, e depois tem uns pequenos nichos escondidos. E eu no dia-a-dia não reparava em nada. Quando ia mostrar Évora a amigos meus que iam lá conhecer, como eu já conhecia aquilo todos os dias, acabava de fazer Cicerone, era quando eu estava a fazer de Cicerone para os outros, que me apercebia dos detalhes, porque eu no dia-a-dia andava a correr. E então quando nós paramos para mostrar a nossa casa a alguém, que nos apercebemos também desses detalhes. Entretanto, tenho aqui um senhor, o Marcelo Vieira, não sei se conheces, e que diz, e quando vão a uma consulta em que existe uma pessoa interessada no vosso serviço e há mais alguém na mesma casa que é cético, como é que vocês lidam com isso e como tentam deixar essas pessoas mais à vontade? Há que encontrar aqui um equilíbrio, não é? E há que também encontrar o equilíbrio e respeitar também a outra pessoa, né? Sendo a casa dos dois, tem que abrir aqui espaço para os dois também se expressarem e haver aqui. A primeira questão é essa: se a casa é dos dois, é respeitar, que não vamos impor, até porque eu sou a favor da divulgação, que é estar disponível para ensinar e para explicar como é que a coisa funciona, e sou completamente contra a doutrinação. Nos assuntos todos, seja naquilo que nós estamos a querer impor nas escolas, seja aquilo que nós estamos na sociedade a querer impor, não se podemos impor. Lá porque aquilo funciona para mim, não tem que funcionar para todos. Não. E, portanto, eu tenho que partilhar a minha experiência no sentido de quem quiser pode vir até mim para eu ajudar, mas eu não resolvo tudo. Eu só ajudo
a própria pessoa a resolver-se a ela. Portanto, nós somos apenas uns facilitadores, nós não somos nenhum dos curandeiros. E, portanto, a única coisa que eu faço é, se puderem estar todos presentes na consulta, melhor. Se não quiserem, não se obriguem, nem estejam, e eu foco-me só na pessoa que me pediu. Embora a casa seja partilhada por outra. Depois, essa pessoa, se quiser, vai partilhar a informação com a pessoa com quem partilha a vida ou partilha a casa. Porque acontece muitas vezes, efetivamente, num casal, num pai, num filho, pessoas que partilham a mesma casa, que nem sempre e quase sempre não estão de acordo neste tipo de assuntos. Há um que está mais aberto e o outro vai por arraste. Há um que está muito interessado e o outro nem quer saber, até tem anticorpos. E, portanto, se possível estarem os dois presentes, é fantástico, porque através da nossa exposição e da nossa forma de abordar o tema, que é muito pé na terra, tanto tu como eu, é muito pé na terra. Tínhamos há bocado aqui a Maria João também a dizer que tu és uma consultora muito cuidadosa e, portanto, que tratas muito bem o assunto, com muito cuidado. Lá está, o teu ascendente virginiano, que eu também tenho, não é? E então, para nós a coisa tem que ser muito funcional e não pode ser de evangelização. E, portanto, a primeira coisa é colocamos a pessoa à frente. A pessoa é o mais importante. E depois, se conseguimos ajudar a pessoa, conseguimos. Se não conseguimos, é porque não é o momento dela. E, portanto, com calma, não vamos violentar ninguém. E então, esta é a vantagem. E quando conseguimos ter mesmo a pessoa cética a fazer parte da reunião, é muito interessante, porque só por ela lá estar nós já a ganhamos. Mesmo que ela diga, sim, talvez, eu não estou bem de acordo, mas qualquer coisa fica, e sendo que o nosso objetivo não é evangelizar, não é injetar informação, não é apenas estar disponível para se a pessoa quiser e precisar de ajuda. É um bocado essa perspectiva. Quando temos duas pessoas que efetivamente uma quer muito e a outra não quer, eu foco na pessoa que quer. A outra pessoa pode lá estar ou não. E já fiz muitas consultas em que estou com uma das pessoas e a outra pessoa está na sala a ver televisão e que não liga nenhuma para a nossa conversa. Às vezes até põe a televisão mais alta, o que é uma pena, mas pronto, e a pessoa muda de lugar e vai conversar para a cozinha em vez de estar a conversar na mesa da sala de jantar. Portanto, acabamos por nos adaptar e tentar ajudar a pessoa que nos pediu ajuda. Não há esta coisa. E mesmo quando vem uma mãe a querer fazer o Feng Shui da casa do filho, ou uma namorada a querer fazer o Feng Shui da casa do namorado, eu não aceito. Tem que ser a própria pessoa que vive na casa, o dono da casa é que tem que me chamar. Agora, quando é uma família que lá vive e há uma pessoa que me chama, não tem que ser todos, basta uma pessoa que vive naquela. Agora, alguém que é de fora, tanto que às vezes perguntam-me como é que é, porque eu gostava de oferecer uma consulta, e eu digo, atenção, eu tenho vouchers e eu vendo vouchers, mas só depois de perguntarem à pessoa que vai receber o voucher se está interessado. Porque estar a fazer uma consulta para uma pessoa que não sente essa necessidade é estar a deitar dinheiro fora. Pois, porque a pessoa pode não estar de todo receptiva. Exato. Eu vou tentar ler aqui uns comentários. Pronto, gostava de saber a vossa opinião. Posso perguntar que significado é que tem uma janela cujo fecho se partiu e impede o fecho seguro do mesmo. Portanto, não consigo fechar-me. O significado literal, é a Margarida Leite que pergunta isto, o significado literal, para mim, é eu não me estou a conseguir proteger. O fecho partiu e eu não estou a conseguir fechar propriamente. Sandra, não sei se tens outra leitura que queres... Podemos saber se é do quarto, se é da sala, qual é a orientação também, por tentar... Pronto, também, porque se é do quarto, é uma ainda zona... Ainda dá mais detalhes. Se for do quarto ou se for da sala, qual é a distinção que tu fazes? Do quarto é num registro mais íntimo. É uma área mais íntima. Portanto, não me estou a conseguir proteger na minha vida mais íntima. Exatamente. Na sala tem a ver com o nosso lado social. No lado social. No lado social. Pronto, então sempre quanto isso. Pronto, eu pelo momento em que catalogo depois pelos numerozinhos e divido a casa em 81 partes, vou mesmo se é na relação com os pais, se é na relação com os filhos, se é na relação com o trabalho, se é na relação com a mulher, se é na relação com o marido, e portanto já vou uma abordagem diferente da tua, mas que no fundo são muito complementares e que tu também o fazes. Também para as zonas da casa, também. Também vais para as zonas da casa. Mas também qual é a zona da casa. Porque o sítio onde a janela está diz-nos que há uma vulnerabilidade, uma dificuldade em proteger-me, mas depois vamos ver em que área da vida da pessoa é que há essa vulnerabilidade. Depois, muitas vezes fazemos coisas certas em termos de Feng Shui e há um dia que cai a ficha.
é o momento, haha, diz a nossa amiga Maria João Lucas. É verdade, muitas vezes fazemos coisas certas sem saber o que estamos a fazer e depois descobrimos que até estávamos ligados à frente. Olha, estamos ligados, exatamente. Outras vezes fazemos coisas erradas, convencidos que estamos a fazer a coisa certa. E felizmente também acordamos um dia e disse, não, isto está tudo ao contrário, não funciona. Portanto, há todos os casos. Temos aqui também um comentário da Sandra. Às vezes a mudança que se sente quando se trocaram a posição dos móveis até espoleta a mudança da casa. Sim, quando nós começamos a mudar a vibração da casa, basta mudar um móvel de sítio, basta mudar qualquer coisa, a vibração começa a mexer e muitas vezes, eu costumo dizer que quando nós já mudamos muito a nossa maneira de estar, evoluímos num sentido para uma vibração bastante diferente, quase sempre isso é acompanhado de mudança de casa. Enquanto estivermos num registro ainda assim de mudança, mas que a casa ainda está muito alinhada com a nossa vibração, nós continuamos na casa. E por isso é que há pessoas que estão 30 e tal anos na mesma casa, não quer dizer que estejam bloqueadas naquele evoluir, não, elas evoluem, estão em constante crescimento. Mas a casa vai acompanhando e ainda prefaz essa necessidade. Outras vezes há que a pessoa já muda tanto e a casa já não consegue acompanhar a pessoa e a pessoa é convidada a mudar de casa. E, portanto, já me aconteceu sempre que sinto algo bloqueado, sinto intuitivamente uma vontade de mudar móveis e objetos e até reorganizar gavetas e vejo logo uma diferença enorme. É isso mesmo, Sandra. Portanto, isto começa a evoluir e muda completamente. Às vezes depois, lá está com uma gaveta que a gente começa. É também importante, o importante é que quem quer a consulta não esconda de quem é mais cético. Sim, acontece às vezes. Pessoas que querem a consulta, mas depois não conseguem ser transparentes com a outra pessoa com quem vivem e fazem uma consulta às escondidas. Eu não sou nada a favor disso, porque acho que isso mostra logo, antes de mostrar pela casa, mostra logo o tipo de relação que a pessoa vive. O eu não poder partilhar, o eu não poder ser verdadeiro e transparente com a pessoa com quem eu partilho a casa, mostra logo alguma dificuldade no dia-a-dia. Não estou aqui a julgar, não estou a apontar o dedo, todos nós já passámos por situações em que estamos mais à vontade ou menos à vontade, mas para já há logo aí um sintoma que é eu estou a passar um momento de falta de transparência, quer dizer que eu não consigo ser eu próprio, tenho que estar sempre a moldar-me ou a ajustar-me a outra pessoa. Logo. Mas aí até é uma questão minha que eu coloco. Então, mas e se a pessoa quisesse fazer uma consulta de Feng Shui, lá está, e o companheiro não queria, mas de certa maneira, assim, uma consulta de Feng Shui, lá está, não temos que mudar tudo, ou seja, a pessoa, apesar de não haver transparência, mas se a pessoa está mesmo necessitada de querer ali perceber coisas na vida dela, também é uma... pode ajudá-la até a trabalhar com essa parte da falta de transparência, não? E podemos começar, se calhar, por uma consulta mais pessoal, focarmos, por isso é que eu digo, foco na pessoa que está interessada, porque essa pessoa, ao se fortalecer energeticamente, porque a consulta faz também ajuda a um empoderamento pessoal, a pessoa, se calhar, na vez seguinte já consegue não esconder do outro, já consegue ser transparente e, portanto, por que não começar? Não é estar a alinhar, nem estar a alimentar situações de esconder. Eu não sou a favor disso, antes pelo contrário. Aliás, temos surpresas muito agradáveis. Quando está um casal a ter consulta, há um que quer muita consulta e o outro só foi acompanhar porque sim. Sim. E quando começa a ouvir as minhas propostas, aquele que era o cético começa a esfregar as mãos e diz: vês, eu não te disse, estás a ver, eu queria mudar aquilo e ela não me deixou, ou ele não me deixou, e agora o Alexandre diz que é exatamente isso que temos de fazer. Portanto, muitas vezes é o cético que fica entusiasmado porque ele estava mais alinhado com a minha proposta do que a pessoa que me pediu ajuda. É muito interessante ver também as histórias que vão acontecendo. É muito giro. É engraçado estás a dizer isso, que eu tive o caso de numa consulta de casal, que lá está, a parte feminina, não é? Normalmente as mulheres são mais receptivas, que estava interessado nisso. O marido acompanhou numa de curiosidade, para saber como é que era, e no final, a nível de mudança de móveis e isso, foi ele que proporcionou essa mudança. A mudança. E quer fazer logo, é logo de imediato, não vai esperar para pensar, não, é os para fazer. Os normalmente são logo mais práticos. Ou seja, podemos mudar já este fim de semana? Podem. E o que eu digo normalmente é, não mudem a casa toda. Se tiverem muitas coisas para mudar,
Na primeira semana mudem, por exemplo, o quarto, na segunda Exato. semana mudem a sala e depois na outra mudam a cozinha. Não mudem tudo ao mesmo tempo, que é para não haver uma mudança muito grande. Façam uma mudança gradual. A Margarida... Saber aquilo que vai mudando, dar espaço também. E a coisa vai se ajustando. Que está a mudar. Tem que haver uma adaptação, temos que dar tempo para a mudança, não façam a mudança toda de repente, senão é aquela sessão quando nós mudamos de casa que demoramos alguns dias a perceber que estamos numa nova casa. Sim, isso às vezes torna-se, e pode ser violento e pode ser desconfortável, por muito entusiasmante que seja, porque é um espaço novo, todos nós gostamos depois de mudar, mas pode ser forte e pode ser desconfortável em algumas situações. A Margarida, que há bocado comentava sobre a janela que o fecho não funcionava, diz que é no quarto e que é na zona 4. E, portanto, queres tu dizer? Portanto, o quarto da zona 4. Aí o fecho não dava para abrir. Dificuldade o fecho partiu e não dá para fechar. O fecho partiu e não dá para fechar. Ok. Portanto, há uma insegurança. Insegurança, vulnerabilidade. Eu não consigo proteger-me. No seu íntimo, de se proteger no seu íntimo, mas também na parte porque aqui é as duas coisas. Abençoada nas expectativas da vida, porque a casa 4 é o setor das bênçãos, do estar no sítio certo à hora certa, exatamente, da sorte cósmica, não é? E também, para mim, é também a relação com o grande grupo, com a sociedade e com a comunidade em que nós estamos inseridos. Portanto, e com a comunicação também. Diz? Com a comunicação. Comunicação, sim. É? Pode ser, e portanto, esta dificuldade em sentir-me protegido, pode ser a nível da comunicação, como tu dizes, pode ser a nível do grupo, quando eu estou em grupo, sinto-me sempre um bocadinho vulnerável, pode ser a nível da minha vida mais íntima, e principalmente se for um quarto de casal, poderá ser exatamente na relação a dois, porque é onde se vive a relação a dois, dormem ali juntinhos na mesma cama, não é? E, portanto, isto pode ter aqui várias interpretações, tem que ser a própria pessoa que vive na casa a sentir, depois de ter esta informação toda, que pode ter 3 ou 4 caminhos diferentes, qual é que aquele lhe ressoa? Porque pode dizer, não, olha, a nível da relação a dois até, e na nossa intimidade está tudo muito tranquilo, e é uma relação muito segura, porque há uma intimidade muito, muito saudável, e portanto a coisa é muito segura, não há qualquer problema, mas é verdade que eu quando estou em grupo, quando estou na sociedade, há ali uma sensação de falta de proteção, ou estou sempre alerta a ver quando é que não sou apanhado desprevenido. Estás sempre não digo na defensiva, mas ficar sempre aqui um bocadinho em posição de não se deixar entregar tanto também. Agora, aí vai parecer que está desprotegida. Temos uma listagem enorme de coisas para responder. Uma questão, instrumentos de músicas numa casa traz alguma energia ou alguma mudança para melhor? Não percebi. Ou nada a ver. Instrumentos de música. Eu acho que instrumentos de música é sempre positivo, porque o instrumento de música é algo que é lúdico. Funciona pela vibração, seja de sopro, seja de corda, seja o que for, é sempre o movimentar. E, portanto, eu acho que é sempre positivo, seja onde for. Claro que se estiver na tal zona 4, que tem a ver com comunicação, o instrumento de música ajuda a ativar o movimento da comunicação. Eu acho que é uma forma de comunicarmos também através da música. Mas, a meu ver, é sempre também positivo. É importante, acho importante também referir que os instrumentos por si só podem, de vez em quando, convém tocá-los. Assim, não é estarem só pendurados na parede. Exatamente, não estar lá como envelope. Se quiserem ativar esse lado, também melhor ainda. De vez em quando. De vez em quando tocá-los. Quando limpa o pó, tocar também. Exatamente. Temos aqui outra pergunta que é, uma capela benzida pelo padre na zona 6, que interpretação é que fazem? Uma capela... Ora bem, eu para mim vou, independente de ser do padre ou ser outra coisa qualquer, ou uma capela, eu vou logo à parte religiosa. A zona 6 tem muito a ver com regras. E, portanto, porquê que a capela foi calhar na zona 6 e não foi calhar na zona 4? Ou na zona 2, ou na zona 8? É muito, muito grande. Para mim eu vivo a minha religião de uma forma muito fundamentada no que é certo e no que é errado, nas regras e nos conceitos. Muito rígida. Agora, para que não seja por essa rigidez, eu posso ir buscar o lado positivo do 6, que é trabalhar pela fé e pela confiança, e não pelas regras. Portanto, se a capela teve a bênção de calhar na zona 6, que eu utilize a minha fé e a minha confiança para poder a cada momento fazer aquilo que eu sinto que é mais adequado,
e não, mas nunca mesmo, me tornar escravo dos dogmas da Igreja, do que é certo, do que é errado, porque ninguém melhor do que eu sabe o que eu sinto e o que eu devo fazer a cada momento. É muito interessante, porque a religião tem um lado super espiritual, que é exatamente ensinar as pessoas a tomar consciência do que traz mais equilíbrio para o dia-a-dia, e ao mesmo tempo consegue-nos formatar tanto com as questões que vêm de fora para dentro, que nos são injetadas com o certo e com o errado, e que muitas vezes é completamente desadequado para a vida daquela pessoa. E, portanto, trabalhar, sim, pela ligação ao céu, que é a casa 6, ligação ao céu, confiança e fé, mas não nos deixarmos apoderar ou influenciar pelas regras. Tem que ser uma religiosidade, que eu gosto muito mais de chamar espiritualidade, sem regras. É pelo sentimento e não pelo conceito do certo e do errado. É mais por aí. Isto seria a minha recomendação. Não sei, Sandra, se tu queres acrescentar mais alguma coisa. Sim, não, a tua foi muito completa. Não, acho que não vou acrescentar nada. nada. Não vale a pena pôr mais lenha na fogueira. Agora, para mim o Feng Shui é um equilíbrio, tenho o privilégio de aproveitar uma oportunidade diária para equilibrar minhas energias físicas e mentais, principalmente por razões profissionais. Fantástico. Isto é o Marcelo Vieira a deixar este comentário. Obrigado pelo comentário tão positivo, Marcelo. E depois temos aqui vários obrigados. E temos aqui outra, Manuela Cerqueira, que diz: ter em casa espelhos muito antigos é negativo na energia da casa? Queres tu dizer, Sandra? É assim, o espelho é um retém memórias e Claro. Dependendo de onde ele venha, convém saber a história desse espelho, não é? Se foi numa casa que as pessoas até viveram bem, foram felizes, ou se foi numa casa onde, por exemplo, morava sempre uma pessoa sozinha, triste, amargurada, porque eu penso que o espelho arrasta os padrões, exatamente. ele reflete-o, no fundo, não é? Todas as peças que nós temos na nossa casa, até os tijolos, têm uma história. A forma como ele foi produzido, de onde é que vem aquela matéria-prima, como foi transportado, como foi colocado na parede, tudo isso. E todas as peças que estão na nossa casa, sejam espelhos ou não, todos retêm energia pela sua vivência, por aquilo que já viveram. O espelho tem uma propriedade de ser muito mais forte do que as outras, porque aquilo funciona por portal. Nós olhamos ao espelho, nós temos uma relação direta com o espelho. Seja quando estou alegre e me vou vestir uma roupa nova e estou a pentear e a arranjar porque vou para a festa, seja quando estou triste e estou ali a contar as mágoas ao espelho. E, portanto, o espelho é sempre um portal de energia muito forte e que faz muita retenção de histórias, de vivências. E então, é preciso ter cuidado por causa disso. Agora, como tu disseste muito bem, que eu alerto sempre, os espelhos não são maus. Se eles forem bem utilizados, podem ser altamente positivos. Agora, quando eu não conheço a história daquele espelho que é antigo, se eu puder, então o que faço é mando restaurar a moldura, porque é bonita e é que eu tenho, e mando colocar um vidro novo. Se, pelo contrário, eu sei a história do espelho e sei que o espelho até vem do salão de baile da avó, da tia, da prima, ou de uma zona em que era tudo muito feliz e que era tudo muito alegre, e no bom sentido que tem memórias muito equilibradas e boas memórias, nesse caso não há qualquer problema. E depois também podemos trabalhar pelo nosso lado sensível, porque todos nós temos um radar e todos nós sabemos, independentemente da influência que podemos querer ter no nosso ego, ou que o nosso ego quer ter na nossa energia, porque eu, como comprei, agora quero ficar com o espelho e não quero gastar mais dinheiro. Não, mas quando conseguimos pôr esses fatores físicos de lado e conseguimos sentir, eu sinto-me bem quando estou perto daquele espelho, ou antes, pelo contrário, aquele espelho dá-me um certo peso. Eu sinto mais leve e tenho vontade de sair mais de casa e estar mais ativo, ou antes, pelo contrário, fico mais depressivo e não saio de casa. Portanto, também tentar perceber e ler o que cada pessoa se sente quando está perto do espelho. Porque, efetivamente, tu disseste muito bem, o espelho pode vir de uma vivência muito feliz, como pode vir de uma vivência de alguém que estava sozinho, isolado, mas mal, porque eu posso estar sozinho, isolado também, não é? Mas estava em sofrimento, que estava em esforço, e aí sim, nós vamos depois levar com aquela carga. Levamos com toda a matéria que está na nossa casa, pode transmitir vibrações, boas ou menos boas, mas os espelhos transmitem com uma frequência muito mais forte. Muito bem. O que se pode sugerir, nesses casos, até para a pessoa ter ali um bocadinho
noção, é, dependendo também se calhar do local onde está, é tapá-lo e ver se muda um pouco a vibração ou não. Sim, fazer a experiência do ambiente com o espelho aberto ou com o espelho tapado e ver se nota muito. Outra coisa também, fazer uma limpeza energética de espaços, que é algo que é fácil. Nós podemos fazer sem aprender nada intuitivamente, às vezes acendendo uma vela, pedimos à vela para com a sua luz limpar a energia daquele espelho. Outra vez com um pauzinho de incenso ou pau santo também fazemos uma defumação e também damos orientação a que essa defumação seja para limpar toda e qualquer memória que não seja boa, ou colocando uma tacinha de porcelana branca com sal marinho, sem água, só o sal, um punhadozinho equivalente a uma colher de sopa perto do espelho durante uma semana, durante uns dias, e depois retirar e deitar fora o sal, devolvê-lo à natureza. Portanto, são tudo maneiras que nós temos de limpar, de fazer limpezas energéticas, coisa que nós profissionais de Feng Shui também fazemos profissionalmente, portanto temos um ritual em que vamos à casa das pessoas fazer, mas que qualquer pessoa pode também, à sua maneira, deixar-se sentir e viver pela sua intuição e consegue ter ótimos resultados. Agora, tem conselhos para quem está a construir uma casa? Temos sim, é a Kátia Ruben Pego, temos o Feng Shui não só estuda as casas que já estão a ser vividas, como o Feng Shui também ajuda na preparação do projeto da casa. O Feng Shui trabalha de braços dados com os arquitetos para poderem exatamente criar espaços que são, à partida, logo de raiz, muito mais harmoniosos. Não só escolher o próprio local onde vai ser enraizada a casa, portanto o terreno, e a orientação da casa, como depois todo o layout da casa pode ser trabalhado com a ajuda do Feng Shui e que dá resultados muito mais fáceis depois de chegar à... É uma mais-valia, trabalhar os dois em conjunto. Se estiver à procura disso, tanto a Sandra como eu podemos depois dar uma orientação. Ok? Muito bem. Sandra, estávamos nós a falar que o tempo passa de repente, já passou uma hora. Quanto tempo demora uma consulta? Sandra, quanto tempo demora uma consulta tua? Online, 1h30. Uma hora e meia. Quer dizer, eu nunca consigo menos de 1h30, porque normalmente também se fala bastante, há uma conversa. Okay. Online. E se for in loco? Portanto, presencial, 2 a 3 horas. 2 a 3 horas. Portanto, uma consulta pode demorar até 3 horas. Sim. As minhas também não são muito diferentes, portanto, eu tenho 2 horas para a presencial e tenho 1 hora, 1 hora e meia para online, e, portanto, não é muito diferente. Umas que lá está, mais rápidas que outras, ou mais demoradas que outras, depende também da dimensão do espaço. E às vezes um T0 demora mais tempo do que um T5. Depende muito. Exato, depende. Depende muito. Cada caso é um caso diferente, lá está. Ora bem, vamos dar por terminado então. Obrigado a todos que nos estiveram a ouvir. Qualquer comentário podem deixar que nós depois tentamos responder também nas redes sociais. Este vídeo vai estar gravado quer no Feng Shui Integrativo by Alexandre Gama, quer depois também no meu site alexandregama.com e portanto podem consultar a página dos vídeos, estão lá os vários vídeos. Obrigado, Sandra. Obrigada, Alexandre, e obrigada a todos que estão-nos a ver neste momento e que irão ver mais tarde também. Obrigada. Adeus a todos. Obrigado.